Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem com Moraes? Já, Gilmar Mendes. E aqui a gente vai ver também que nessa reunião que aconteceu ali com os banqueiros, queimaram muita gente aí. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Aí a gente vai ver que o Gilmar Mendes provavelmente é o próximo candidato da Lei Magnitsky, não é verdade? Você pode colocar na enquete que eu postei aqui no canal falando sobre isso, mas aqui a gente viu. A semana passada, em especial, foi mais uma de intensa romaria de políticos, advogados e empresários no gabinete de Gilmar Mendes. A propósito, em alguns desses encontros, Gilmar reconhece certos excessos em decisões de Moraes, mas deixa claro que não deixará de apoiá-lo, né? O Gilmar Mendes até falou, não, a gente é muito amigo dele, né? Todo mundo aqui é homogêneo, né? Aqui no STF as coisas funcionam muito bem. Ninguém se dá mal um com o outro, tá todo mundo bem aqui. E ele falou que tem orgulho da amizade com o Xandão. Imagina você ter orgulho de ter aquele cara como amigo. Mas tá certo. A gente sabe, pelo menos é o que a gente se especula, de que o negócio com o Xandão é algo a ver com um gancho, sabe? Eu acredito que um tem gancho do outro. E desse pessoal todinho, de todos os outros ministros do STF, quer dizer, dos outros 10, né, com exceção do Xandão, o único que tem realmente um apoio significativo de se expressar de forma efetiva nas redes sociais, em entrevistas, em todas as outras situações, é o Gilmar Mendes. Porque a gente não sabe. O que a gente sabe é que esse apoio que o Gilmar Mendes está dando é no mínimo estranho, porque a essa altura do campeonato, todos os ministros estão com medo da Lei Magnitsky, que essa aí é a verdade absoluta. Mas para comprar a bandeira mesmo do Moraes, só o Gilmar Mendes. E a gente vai entender um pouco disso aqui. Ó. O que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre a crise com o Trump? Inclusive, no vídeo que eu postei agora mais cedo, vou estar colocando aqui no card para você, eu falei que até o próprio Alexandre de Moraes, numa reunião vazia, não deu ninguém, cara, não deu ninguém de relevante ali naquela reunião, mostrou que, cara, ele tá ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, e a galera tá rifando ele. Tão fritando o Xandão, não vamos deixar o Xandão aí, já fez besteira demais, e ele tá querendo levar os outros. Eu coloco lá no vídeo, você pode lá tá assistindo. O fato é que isso está chegando em outras coisas, em outros momentos, né? Inclusive até alguns banqueiros, né? Os banqueiros em especial foram até atrás do Rodrigo Maia para poder tentar resolver alguma coisa, que ele agora é o responsável por essa parte mais bancária, mais institucional. Vou colocar o vídeo também, o que eu fiz aqui sobre esse assunto. Aí aqui vamos lá. Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky. Veja só, o que é que a gente vê aqui? A gente sabe que a primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. São esses 5. Então, sendo o relator do processo ali contra Bolsonaro, da primeira turma, que é errado, diga-se de passagem, que não era para Bolsonaro estar sendo julgado pela Suprema Corte, era para ser julgado em primeira instância, igual o Lula foi, igual outros políticos foram, aliás, ex-políticos, né, porque o Bolsonaro não é mais político, assim como o Lula na época não era, mas, enfim, deixa isso aí para a PGR estar se explicando, que até agora tá sumido, ninguém escuta nem falar da PGR sobre esse assunto. Aí, então, a gente vê aqui, de certeza mesmo, a gente vê o Gilmar Mendes, porém, para o Cristiano Zanin estar aí, das duas uma. Ou ele está querendo alguma coisa, alguma garantia de que votando com o Alexandre de Moraes, mesmo sofrendo na Magnitsky, porque o Trump já deixou claro, votou com o Alexandre de Moraes, está sancionado pela Lei Magnitsky, independente de quem for. Pode ser outro ministro, e até porque então, se está sendo aplicada a ministra da Suprema Corte, o que impede de estar aplicando essa lei para outras pessoas também. Então a gente vê que o Gilmar Mendes e o Cristiano Zanin, eles estão junto com o Moraes. Mas eu acho que desses dois, o Cristiano Zanin ele está mais vendo o que ele pode ter como garantias de estar junto com o Moraes, principalmente falando sobre esse racha que está havendo no STF. Tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros sobre o alcance da Lei Magnitsky. Além de André Esteves do BTG, estavam também os representantes do Itaú, que fez o L, tá? José Vitor, e do Santander, Alessandro Tomal. E ainda o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
que hoje dirige a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF. Jorge Messias, ministro do chefe da AGU, também foi. Lembrando que eu detalhei muito melhor essa parte dessa reunião que eles tiveram antes, ali com o Rodrigo Maia, nesse vídeo que eu postei. Moraes Mendes e Zanin queriam entender não só como funcionam as sanções da Lei Magnitsky, mas também saber até onde os banqueiros achavam que o Trump poderia em sua escalada contra o Brasil e quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar. Não, Malu Gaspar, não é contra o Brasil, é contra a ditadura da toga feita por Alexandre de Moraes, não é contra o Brasil. O Brasil não tem nada, o Brasil está sendo, é o contrário. O Brasil está sendo penalizado pelas ações inescrupulosas, interdisciplinares que o Alexandre de Moraes está fazendo e com isso, e também com o velho pinguço. O velho pinguço também que não quer negociar com o Trump, agora fica querendo tentar resolver o problema dele com outros países do BRICS, e os outros países do BRICS também não estão nem aí, não estão nem ligando. Já fiz vídeo também sobre isso aqui. Eles não estão nem ligando, não estão nem aí para ele. Então, por isso que nós estamos pagando, por isso que o Brasil está pagando, mas contra o Brasil, não, contra o que as besteiras que o Moraes e o Lula estão fazendo, é contra eles. E quanto tempo essa ofensiva ainda iria durar? No Lei Magnitsky não tem esse negócio, não. Imagina só como é que seria fácil se a pessoa fizesse alguma coisa na Lei Magnitsky, né? E de repente, quando passasse o mandato daquele presidente que aplicou aquela Lei Magnitsky para o político, de repente essa lei, deixaria de estar sendo efetiva sobre aquela pessoa. Imagina como é que seria bom. As pessoas não iriam nem ligar, não iriam dar moral. Mas o fato é de que quando acontecem essas coisas, é muito difícil você sair. Tá aí o caso do José Dirceu, que desde a década de 70, se eu não me engano, que não pode entrar mais nos Estados Unidos por conta das besteiras que fez naquela época. Aí aqui, ó, em uma atmosfera descrita por um dos participantes como cordial, mas tensa, dada a preocupação dos ministros, os banqueiros fizeram uma detalhada exposição do impacto. Peraí, ó, preste atenção. Os banqueiros fizeram uma detalhada exposição sobre o impacto da Magnitsky e ficaram sabendo, ó, dada a preocupação dos ministros, não é só, ou seja, não tem esse negócio porque o Xandão tá dando dedo, não, as coisas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, que ele tá tranquilo. Mentira, no vídeo, ele se emocionou, no vídeo que eu postei hoje de manhã, mostrando a fragilidade. Você tá pensando que não dói, não? Tá tendo que usar até o sócio da mulher dele para poder fazer essas transferências. Mas a Magnitsky tá chegando nele também, viu? Nem se preocupa aí não, que isso aí é tranquilo, né? Por exemplo, que até para autorizar os Pix de seus clientes, os bancos fazem uma varredura automática via sistema para checar se o cliente é ou não alvo da lei. Ou seja, isso aí é um mecanismo assim, automático do banco, tá? É um mecanismo automático porque pelo menos esses bancos mais tradicionais, né? Ó, o Itaú, o BTG Pactual, o Banco do Brasil, todos esses bancos eles têm operação nos Estados Unidos, então eles vão querer arriscar perder as operações dele naquele país ou terem sanções ao ponto de darem prejuízos bilionários para ele por conta de uma pessoa só? É claro que não. E esse negócio, esse pepino tende a aumentar ainda mais pelo fato de que outros ministros, outras pessoas vão ser sancionadas também com a Lei Magnitsky. O próximo candidato provavelmente é o Gilmar Mendes, e provavelmente se o Zanin não vê nenhuma vantagem para ele, provavelmente ele vai ser o próximo também. Fora Davi Alcolumbre, talvez o Gumota, esse pessoal aí, ó. Isso significa que mesmo que quiserem os bancos não poderiam driblar os bloqueios. No momento, as sanções sobre Moraes não chegam a tal ponto. Atingem transações com dólar, mas não impedem seus alvos de utilizar o sistema financeiro e nem as instituições ligadas ao sistema SWIFT, que executa transferências internacionais. Diz-se bem, no momento, mas provavelmente isso vai ser estendido. Por quê? A Lei Magnitsky não seria tão efetiva se ele só restringisse essa questão internacional. Tem que restringir de todas as formas, porque na verdade
O Xandão, o leproso careca, já está restringindo essa liberdade das pessoas, por exemplo, que foram presas, como o Clezão mesmo. Quando você acha que o Clezão vai fazer pixel, vai fazer outra coisa? Nunca mais, porque morreu lá por conta do Alexandre de Moraes. Sofreu na cadeia para falecer lá na cadeia. Por quê? Porque foi colocado lá injustamente. As coisas funcionam dessa forma. Então, o que ele passar por aqui contra essa questão de bancos dele, essas coisas, é o mínimo mediante todo o constrangimento que ele está fazendo outras pessoas passar. O mínimo, diga-se de passagem. E nas palavras de um dos representantes dos bancos, no momento a situação ainda é corrigível, mas não é improvável que a mulher de Moraes, a advogada Viviane Bassi, também seja atingida em algum momento pela lei Magnitsky. Eu já fiz vídeo também aqui no canal sobre isso, porque eles acham que, não, vamos fazer o seguinte: se o Alexandre de Moraes ele está sendo sancionado, vamos fazer com que a minha esposa ou o sócio da minha esposa eles consigam fazer Pix, aí eu vou fazendo minhas movimentações através deles, através de uns laranjas. Claro que não. Isso aí é de uma inocência muito grande, achar que isso aí pode ser driblado, porque se fosse assim, seria muito simples, não teria, não teria função nenhuma. Não seria efetiva a lei Magnitsky, mas claro, eles rastreiam muito, como os próprios bancos já fizeram questão disso. Estavam certos, nos dias seguintes, integrantes do governo americano voltaram a fazer postagens ameaçadoras sobre o Supremo. Ameaçadoras não, de alerta, para poder eles saberem que eles estão sendo realmente monitorados de perto, como a própria embaixada americana falou esses dias. Darren Beatty, né, secretário de Donald Trump, postou que Moraes foi alvo das sanções Magnitsky por ser principal arquiteto da censura e perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e afirma que o governo americano segue monitorando a situação de perto. No final de semana, ainda o número dos dois departamentos do Estado americano, Christopher Landau, disse que um único juiz do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder no Brasil, não citou o nome de Moraes, mas não precisava. Exato, é isso que está acontecendo. A situação não adianta querer tentar driblar, querer conversar, querer fazer outras coisas. Cara, o leproso careca já tá no all-in. Ele já foi lá e pronto. É tudo ou nada. E o que a gente tá vendo vai ser o nada. Aí já tem, Europa já tá querendo banir as contas do Moraes lá, Estados Unidos também, os bancos estão agoniados, advogado tá agoniado, todo mundo tá desesperado com essa situação toda. E o que a gente tá vendo? A gente tá vendo que o Xandão não vai conseguir se safar. Nem tu tá conseguindo se safar. E outra coisa, vai levar o pessoal da primeira turma com ele. Escreve o que eu tô dizendo. Pelo visto aqui, a gente não deu uma clara posição sobre sobre o Cristiano Zanin, mas a gente já tem uma ideia boa de que pelo menos 3 já estão certos, né? Três aí. A gente já tem a gente tem o Moraes, o Flávio Dino e talvez o Zanin. Não sei, a gente não dá para saber aí que se isso realmente vai ser efetivo, não. Provavelmente vão ser votados eles. Aí, junto da primeira turma, tem aqueles que eu falei, né? Que é o Moraes, Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux e o Zanin. São esses os 5. Quem é que vai estar votando junto com o Xandão? Quem é que vai estar votando desses 4? Se for do jeito que tá, vai ser o Zanin e o Dino. Aí, junto com o Moraes, o negócio passa. Aí, meu amigo, eu acho que o Fux e a Carmen Lúcia vão dar linha na pipa e não vão querer ser sancionados pela Magnitsky, não. Mas esses outros aí, com certeza irão. Então, o que vai fazer? É arcar com as consequências.